virá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim
percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me Igreja de Deus, Maranata. Amém. Feliz sábado, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu sinto uma grande alegria no meu coração ao estar com vocês nessa manhã. O último sábado do ano é um sábado que eu começo a refletir sobre algumas coisas que aconteceram durante o ano de 2012. E eu, ao refletir essa manhã sobre tudo o que aconteceu, eu cheguei a uma conclusão: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu sei que você também teve um ano de bênção. Talvez não aconteceu coisas que você gostaria, talvez você perdeu alguém, mas tudo o que aconteceu nesse ano foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E esse ano eu tenho motivos de sobra para agradecer. Primeiro, porque eu terminei a faculdade de teologia pela graça de Deus. Foram 5 anos estudando lá em Cochabamba, na Bolívia. Muitos acompanharam esse processo, essa história que aconteceu na minha vida, o chamado e como Deus me conduziu até aqui. Eu tenho muito a agradecer a Deus, a essa igreja. E é estranho ser chamado de pastor. Eu sei que muitos de vocês jamais vão conseguir chamar de pastor. É estranho. Quando eu fui na associação, o pastor Josué chegou e eu olhei para trás, falei, deve ter alguém chamado Josué, mas sou eu. É estranho, mas eu tenho certeza que o Senhor tem um plano para mim como tem para você. Amém? Eu vou trabalhar no Colégio Adventista de Sorocaba, aqui do lado, pertinho. Eu nem imaginava que isso ia acontecer tão perto. Ao estudar na Bolívia, eu pensei, vão mandar eu lá
para onde Judas perdeu as botas. Mas aonde Deus nos mandar também é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero dizer também que é uma alegria ver pessoas que, tantas pessoas novas, eu acho que são visitas, né? Ou pessoas que estão frequentando a igreja aqui. Eu queria dizer que o Senhor tem uma palavra para você, e não foi por coincidência que você veio até a casa do Senhor, nesse lugar, nessa manhã. Amém? O tema que eu queria falar com vocês nessa manhã é um tema que tem me tocado, tem mexido comigo, e eu queria transmitir para vocês esse sentimento do meu coração através da palavra de Deus. O meu pai usou uma expressão na oração que a gente não combinou. Ele não sabia o tema que eu ia falar, pregar, e ele falou assim: Senhor, usa-nos nessa oportunidade, ou na nossa vida. E o tema que eu gostaria de falar para vocês nessa manhã é: Deus quer usar você. Todos nós queremos ser usados por Deus. Eu acho que não tem ninguém que não gostaria que Deus o usasse, que não gostaria que Deus utilizasse a nossa vida para ser uma bênção para as pessoas. Todos nós, ao lermos histórias como história de Davi, como histórias de Daniel, como histórias de Jeremias, de Ezequiel, enche o nosso coração de alegria, de emoção, e esse sentimento: Senhor, usa-me. Tem até uma música da Aline Barros, né? Usa-me, Senhor. Eu gostaria de ser usado por Ti. E eu comecei a estudar com respeito a esse tema, porque Deus, o maior desejo de Deus é usar você, é usar a mim. Só que eu descobri nesse estudo que nós vamos estudar juntos, que esse processo não é um processo do dia para a noite. Esse não é um processo que você pensa assim: Senhor, usa-me, e no outro dia de manhã estou sendo usado por Deus. Porque ser usado por Deus envolve a sua parte, porque o maior desejo de Deus é usar você. Esse processo leva tempo, e não é pouco. Esse processo de ser usado por Deus exige dedicação. E na vida cristã, querido irmão, querida irmã, não tem atalho, não tem aquele lugar que você corta caminho para chegar lá, não tem. E o pior problema é que, para que Deus nos use, o maior problema não são os gigantes de fora, como no caso de Davi. A batalha mais dura de vencer é a batalha que está dentro de você, de vencer o gigante que está dentro de você. Eu gosto da série Star Wars. Eu não assisti toda a série ainda, mas alguns filmes eu já assisti. E o Star Wars, para quem conhece, pelo menos o filme que assisti, conta a história de Luke Skywalker. E o Luke, ele quer ser um cavaleiro Jedi. E para ser um cavaleiro Jedi, ele precisa vencer diversos obstáculos. Um dia, ele precisava vencer o último obstáculo para que ele seja um cavaleiro Jedi. Então ele se encontrou com o Yoda, que é aquele rapazinho feio, pequenininho, baixinho, e o Yoda falou para ele: Luke, essa é a sua última batalha e a mais difícil para que você seja um cavaleiro Jedi. Então o Luke entrou numa floresta, e lá no meio da floresta ele tirou uma espada com um facho azul, que é a espada do Luke. Então aparece o Darth Vader. Eles começam a travar uma batalha. Logo o Luke dá um golpe certeiro e arranca a cabeça do Darth Vader. Então o Luke decide ver quem é o Darth Vader, aquele que é o seu pior e maior inimigo. E ao levantar com a espada o capacete, ele descobre que o maior inimigo que ele tinha que vencer
era ele mesmo. Era ele que estava ali. Caminho a Cristo, na página 44, a irmã White diz que a batalha contra nós mesmos é a batalha mais difícil a ser travada. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz que quem não morrer e não tomar a sua cruz não é digno de mim. Então exige uma dedicação da nossa parte. Ser usado por Deus exige que nós deixemos que o Senhor nos use. E eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada nessa manhã, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Primeiro Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Eu leio assim na minha Bíblia: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem. Vocês podem repetir comigo? Que saiba tocar bem? 1, 2, 3. Que saiba tocar bem. E trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aqui está a receita para quem quer ser usado por Deus. Davi, para ser um campeão, para matar um gigante, antes, sei o que é que eu estou aqui, eu sou o menor de todos vocês, mas eu vou abrir a Bíblia e dar uma palavrinha, né? Porque o Senhor colocou eu aqui. Que palavrinha? Se Deus colocou você aqui, é para fazer bem. Se você namora, tem que cuidar bem da sua namorada, do seu namorado. Se você está noivo, é o meu caso, tem que cuidar bem. Amém. Se você é casado, tem que cuidar bem da sua esposa, tem que cuidar bem do seu esposo, porque Deus usa as pessoas que fazem as coisas bem. Davi fazia bem. Deus utiliza pessoas que fazem as coisas bem. Sabe por quê? Porque Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Olha para você. Deus fez você de uma maneira perfeita, não fez você de qualquer maneira. Não fez de qualquer jeito. Você é uma obra-prima. E se Deus faz as coisas bem, Ele quer que nós também façamos as coisas bem. Você quer ser usado por Deus? Faça as coisas bem. Mas a Bíblia diz mais. Ele tocava bem, e ele era também, no versículo 18, forte. Ele era um menino, Davi, ele era ruivo, ele tinha 17 anos, era um adolescente, mas ele era forte. A palavra no texto original, ela dá a possibilidade de estender essa força não somente pelo físico, mas também uma força de mentalidade, uma força de caráter. Era assim que era Davi. E eu não quero falar do físico, eu quero falar da mentalidade. Uma pessoa forte é aquela que vem às lutas, ela está lá. Davi não ficava lamentando, não. Quando Davi, o sonho dele era construir o templo para Deus, e Deus falou assim: Davi, você não vai construir porque a sua mão tem muito sangue. Ele falou: ah, é? Eu não vou construir, mas o próximo que vier, eu vou deixar tudo pronto. Ele não ficou lamentando, não. Ah, o outro que vai fazer, largue mão então.
deixa para lá, ele que consiga tudo. Eu cruzei os braços. Não, Davi começou a buscar madeira, buscou ouro, buscou os trabalhadores, e quando Salomão chegou, já estava tudo ali, só começar a trabalhar. Não tinha tempo feio para ele não. Nós podemos, queridos, estar triste e não viver triste, estar desanimado, não viver desanimado. Pessoa forte. A sunamita que perdeu o filho, em 2 de Reis capítulo 4, Eliseu diz: Geazi, vai lá e pergunta como é que está. E ele chegou lá e falou: sunamita, como você está? Ela falou: estou bem. 2 de Reis capítulo 4, versículo 26, eu estou bem. Perdeu o filho, mas eu estou bem. Forte. Deus usa pessoas fortes, com vigor, dispostas a enfrentar lutas, pessoas que sabem que não existe grandes vitórias sem grandes batalhas, e não pessoas que ficam lamentando. Diz mais a Bíblia, ele era forte e ele era valente, diz a Bíblia. Deus não usa medroso. Vocês já assistiram o filme do Coração Valente, com Mel Gibson? Eu gosto, não do personagem do Mel Gibson, mas tem um velhinho que luta ao lado do Mel Gibson. Aquele velhinho, irmãos, é pau para toda obra. Eu lembro que na luta cortaram o braço dele. Ele lutou sem braço, continuou lutando. Deram uma flechada nele. Ele chamou o filho para tirar a flecha. O filho não sabia atirar, ele sai daqui, e continuou lutando com a flecha. Tem gente que leva uma flechada, e fica, né? Deixa eu tirar a flecha. Não, deixa. Tá bem aqui a flecha. Estou sofrendo muito, tá bem. E fica anos. Josué capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Levanta, queridos irmãos. Continua. O céu está perto e Deus usa pessoas valentes. Amém? A Bíblia diz mais, que além de ser valente, ele era homem de guerra. Homem de guerra. Homem de guerra é aquele que está disposto a fazer o trabalho. Numa guerra, você não pode escolher trabalho, tem que fazer, senão você morre. Nós tínhamos um grupo de amigos, nós éramos 5 na minha classe, que éramos os melhores amigos, e entre nós criamos uma expressão, guerreiro. Então, ao invés de eu chamar ele de amigo, eu falei: ei, guerreiro, vem aqui, guerreiro, faz isso, guerreiro, tudo bem com você? Porque ali, os 5, não tinha tempo ruim. Guerreiro. Em uma guerra, não dá para escolher. Tem gente que escolhe pregador para vir para a igreja, tem gente que escolhe para vir para o JA, tem gente que na semana de oração escolhe, vem no sábado fazer um test drive do pregador, e se ele é bom vem, se não é bom não vem. Eu entendo que há casos e há casos, mas eu estou falando dos que fazem sempre, e isso acontece na igreja adventista do mundo inteiro, não é aqui. Homem de guerra fica ao lado de Jesus até ele voltar. Está chovendo? Eu vou para a igreja. Tem jogo do Brasil? Eu vou para a igreja. Tem jogo do Palmeiras, do Corinthians, do Santos? É final? Tem culto? Eu vou para a igreja. Homem de guerra, mulher de guerra. Deus usa homens e mulheres de guerra. Amém? Diz mais a palavra do Senhor. Ele era sisudo em palavras. Diz assim a sua versão? Algumas versões diz prudente em palavras. No texto original, sabe qual é a tradução a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a tradução mais próxima do original, é homem de palavra. Essa é a tradução, homem de palavra. Eu pergunto, as pessoas podem confiar em você? Você é um homem de palavra? Se alguém assinar um cheque em branco e dar na sua mão, você é um homem ou uma mulher de palavra? Porque tem um monte de gente que gostaria que Deus o usasse poderosamente, mas não tem palavra. Compra e não paga, promete e não cumpre. Homem e mulher de palavra. Assim era Davi. Diz mais a palavra do Senhor, vamos continuar. Boa aparência. E aí complicou, né?
Agora estamos todos fritos, se Deus usa pessoas de boa aparência. Comece comigo, né? Mas irmãos, vamos deixar o físico de lado, porque a palavra também dá a possibilidade de nós falarmos além do físico. Uma vez, em uma igreja, não foi essa, eu dei um abraço no irmão na saída e o cheiro da asa dele ficou em mim por 15 dias. É verdade. Uma suvaqueira, irmãos. Nós temos que ter o perfume de Cristo e não do diabo. É verdade. Passa minâncora, creolina, limão. Uma vez o irmão falou assim para mim: Josué, eu tenho um odor forte, é meu, não consigo. Sabe por quê? Eu aprendi com a minha mãe isso. Minha mãe está aqui. Se você usa a mesma camisa 2 vezes, você fica com odor mesmo que você não tenha. Usa a mesma camisa 2 vezes para você ver. Chulé. Usa a mesma meia 2 vezes, você vai ver. Mesmo que você não tenha, você fica. Mau hálito, irmãos. Eu vi uma pesquisa de uma dentista que o mau hálito é 1% das pessoas tem mau hálito por causa do estômago. 99% é porque não escova bem o dente, é porque não faz um enxágue bucal, assim que fala, é o que não usa flúor, não escova a língua. E quando fala do mau hálito tem gente que fica bravo. Por isso eu recomendo um site que eu encontrei ontem, eu mostrei para o Oreo, www.kobe.com.br. É um site de uma clínica que você coloca o e-mail de quem tem mau hálito e o site envia. Diz assim, ó, recebemos uma notícia que você está com mau hálito. E ninguém sabe quem foi. Melhor, né, do que você falar. Kobe, com K. Só falta eu começar a receber, né? Agora eu entro numa outra questão. Uma questão que eu demorei para aprender. E estou aprendendo, mas eu falo para vocês. Você não pode usar calça preta, irmãos, com meia marrom. Dá uma olhada na meia de quem está do seu lado. Eu coloquei meia marrom. Não dá. Não dá para usar sapato preto e meia marrom. Não dá para usar, irmãos, calça preta, sapato branco, meia marrom, cinto azul, gravata amarela com bolinha roxa. Combinar a roupa. Parece uma coisa tão simples, né? Mas aquele irmão vai para a igreja ou vai para o circo? É um palhaço. Ao jeito que está vestido. Eu não estou falando que você tem que comprar melhor roupa, tem que vestir, né, um terno da Buchmann. Não, não é isso. É o que você tiver limpo, passado, combinando. Isso não é coisa difícil. Geralmente é as mulheres que ajudam os homens nessa questão. Com certeza. A minha mãe, de vez em quando eu estou saindo de casa, que isso, menino? Queridos, bom senso no asseio pessoal é necessário para um homem e uma mulher que quer ser uma bênção para o mundo. Vamos para a última parte. E o Senhor é com ele. Sabe, queridos, eu posso ser alguém que toque bem, posso ser forte, posso ser valente, posso ser um homem de guerra, posso ser um homem de palavra, posso ter boa aparência, mas se o Senhor não é comigo, isso não serve para nada. O Senhor tem que estar com você de tal maneira que as pessoas sentem nas suas palavras, as pessoas percebem em você que você anda com Deus. É diferente, eu não sei explicar, mas dá para saber quando alguém anda com Deus. As palavras, as ações, muda. Um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada está em Juízes capítulo 16, versículo 20, quando Sansão se levanta para enfrentar os filisteus, e a Bíblia diz: o Senhor já não estava com Sansão. Para Deus usar você e eu poderosamente, alguém tem que falar: eu não conheço ninguém que faz sexo antes do casamento. E você fala: eu conheço alguém. Eu conheço. Eu não conheço ninguém nesse tatuí que é honesto. Eu conheço alguém. Eu conheço.
Eu não conheço ninguém que não fala palavrão. Palavrão todo mundo fala. Eu conheço alguém que não fala. Eu não conheço nenhum cristão de verdade. Esses cristãos é tudo fajuto. Eu conheço alguém. Eu conheço. Eu tive a oportunidade de escutar esse testemunho dele, da pessoa. Ele foi em Cochabamba, ano passado, fazer um seminário, uma apresentação, e contou o testemunho dele. E eu vou contar para vocês nessa manhã. O nome dele é José. Não é chamado de Zé porque em espanhol fica meio esquisito. É só José. E o José nasceu em Porto Rico. Desde pequeno, a mãe do José levava ele para a igreja. E o sonho do José, ele contou para mim, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado. Eu vejo os pastores pregando, eu vejo os líderes trabalhando, e desde pequeno José falou, eu quero ser usado por Deus. Era um desejo que ele tinha no coração. Só que o José, ele nasceu com um talento, se é que pode dizer assim. O José era bom para dançar. Ele requebrava como ninguém. Então, logo quando era pequeno, José ficou numa luta terrível entre dançar e ir na igreja, porque a igreja dele não aceitava a dança. E as pessoas que viam o José dançar falavam, esse rapaz tem futuro com a dança, ele dança muito bem. E o José foi crescendo e chegou à adolescência. Ele ia na igreja, depois ele ia para a balada dançar, recebia muitos elogios, até que o José conseguiu um empresário. Falou, José, eu patrocino você, eu te ajudo, porque você tem o dom, você requebra como ninguém. Em poucos anos o José inventou, não sei se é assim que disse, ou é o pai do merengue. José Medina foi registrado como o pai do merengue. Ele inventou essa dança. E ele cantava bem também. Além de dançar, ele cantava bem. Então o José falou, eu vou gravar um CD com a minha dança e cantando. E ele gravou. CD não, desculpa, disco. CD é coisa nova. E o disco foi um sucesso, o LP. Vendeu milhões de cópias. E cada vez ele via a igreja mais distante. E o José começou a ficar rico. O pai do merengue. O José começou a ter dinheiro, a ter mulheres, a ter o que ele quisesse. Em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, falava José Medina naquela época, era o top. Um dia, José recebeu uma visita de um irmão adventista do sétimo dia. E esse irmão falou que gostaria de estudar a Bíblia com José. E José falou, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, eu tenho show 30 dias no mês. Mas ele sentiu bem forte a infância dele, eu quero ser usado por Deus. Ele falou, tá bom, no mês dos meus 30 shows, eu vou separar um dia para você. Um dia você vem estudar a Bíblia, só um dia. Se você não vir, eu não estudo mais. O irmão, tá bom. Então dos 30 shows, um dia ele separava para estudar a Bíblia com esse irmão. Então o estudo bíblico de José era uma vez por mês. O José foi conhecendo coisas que ele não conhecia, e ele começou a entrar em conflito. O José foi aceitando a verdade do estudo bíblico uma vez por mês. E ele começava a se sentir mal, porque depois do que ele aprendeu, sair, dançar e cantar, fazer show, não era compatível. Então o José chegou para o empresário dele e falou assim, sabe, eu estou pensando em deixar o merengue. O empresário falou, o quê? Você está ficando louco, é? Eu estou pensando em deixar o merengue, eu estou estudando a Bíblia e tal, eu estou num conflito muito grande. O empresário falou, você não pense em falar e nem fazer isso, porque está saindo um tal de CD aí, ó, e a gente vai gravar um CD, eu já estou com era uma surpresa para você, mas já que você está falando isso, nós vamos gravar um CD que é mais pequeno, pequenininho, e você vai ganhar milhões de dólares, José. E o José falou, é mesmo, é? É, então tira essa ideia de igreja, de crente para lá, isso daí não dá dinheiro não. E chegou, faltava um mês para o José gravar o show que ele ia fazer o CD.
Faltou uma semana, faltou 5 dias. O empresário, tudo certo, José? Né? O dia do show que ele ia gravar o CD, o José estava no camarim e começou a chorar, e não parava de chorar, e ele se ajoelhou no camarim e falou: Senhor, eu pedi quando eu era pequeno que o Senhor me use poderosamente, e vai começar agora. E o José não entrou no palco, irmãos, e o show não aconteceu. Um mês depois, o José Medina foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse que, em vez de ser o pai do merengue, hoje ele é o Filho de Deus. E se você vai no YouTube, lá na sua casa, na internet, e digita José Medina, você vai ver 2 José Medina. O José Medina, pai do merengue, e o José Medina, que já tem 4 CDs gravados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? E o José tem sido uma bênção em Porto Rico, uma bênção nos Estados Unidos, uma bênção no México. E ao contar o testemunho dele, ele falou: Deus pode usar poderosamente alguém, independente de onde esteja, independente da idade, independente do sucesso e da fama. Quando Deus quer usar alguém, e esse alguém se permite ser usado por Deus, o Senhor usa. Amém? E se Deus pôde tirar o José Medina de entrar num palco para fazer um show, Deus pode usar eu e você. Amém? Deus pode usar. Tudo isso seria muito difícil se fosse eu e você que tivéssemos que fazer por nossas próprias forças. Mas a promessa é que nós não estamos sozinhos. O primeiro passo é querer, é deixar. E eu tenho certeza que se isso acontecer comigo e com você, nós seremos uma bênção no ano de 2013. O Senhor vai nos usar poderosamente no ano de 2013. E essa igreja, a igreja do Rosa Garcia, a igreja do distrito de Tatuí, da onde você estiver, vai ser uma bênção para a honra e glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e nos dê essa certeza. 2013, com a certeza: Senhor, me usa, estou nas tuas mãos. Amém. Para louvar o nome do Senhor e encerrando, 347, o pendão real, 347. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto seu pendão, firme sempre até morrer. Eis que estão formados já os batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem tiver receio no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer,
Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Abençoe a Tua igreja e que nós possamos ser pessoas que decidimos ser usados poderosamente por Ti. Amém. Agradecemos e entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Permaneça em mim. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.